Boa noite a todos. Mais uma vez estou aqui gravando esse vídeo para levar até você uma meditação, uma reflexão na Palavra de Deus. Eu não sei que hora você vai poder assistir esse vídeo, se é pela manhã ou à tarde, mas a minha oração é que Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo possa falar à sua alma. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Diz assim o texto, no capítulo 9 em diante, do versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Que Deus aplique a sua palavra lida aos nossos corações nesta noite. Gostaria de fazer algumas considerações, espero não me estender muito. O texto fala que o apóstolo Paulo, ele se chamava Saulo de Tarso. Era um homem que foi criado, segundo a palavra de Deus, aos pés de Gamaliel, que era um dos homens mais cultos naquela época. Paulo era fiel à sua tradição, aos seus costumes. Mas aqui nesse texto, a palavra de Deus nos apresenta Saulo respirando ameaças e mortes. Contra quem? Contra os discípulos do Senhor Jesus. E ele, para realizar aquilo que passava no seu coração, o seu desejo, ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de quê? A fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Isso é o que passava no coração de Saulo. Só que a palavra de Deus diz assim, lá no livro de Isaías: os meus pensamentos, diz o Senhor, não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são como os vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos. Deus está dizendo que nós pensamos de uma forma e ele pensa de outra. E o que passava no coração de Paulo, na mente de Paulo, não era o mesmo pensamento que Deus queria para a vida dele. Então ele se dirige e ao sumo sacerdote pede essa carta para lhe dar autoridade para ele realizar o que passava no seu coração. Só que ele não esperava que, chegando perto de Damasco, chegando aproximadamente perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Essa luz era o Senhor Jesus. E ali, ele caindo em terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus estava dizendo para ele assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que você persegue o meu povo? Por que você persegue aqueles que estão anunciando o meu nome?
E aí Jesus se apresenta para ele e fala assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus vai mais adiante ali e fala para ele: dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava dizendo assim: olha, dura é para ti lutar contra mim, contra o meu povo, contra a minha igreja, contra Deus. Ai daquele que tenta lutar contra Deus e impedir a obra da pregação do Evangelho. Porque essa ordem, esse imperativo, partiu do Senhor Jesus quando ele esteve aqui na terra, quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esse imperativo, essa ordenança, partiu do Senhor Jesus para todos aqueles que têm uma experiência com ele, real. Tem essa missão. Por isso que a igreja, ela prega a palavra de Deus, prega o Evangelho. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que operam nos lugares celestiais. O lugar celestial é onde nós estamos, onde a igreja de Deus está. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os príncipes das trevas. É por isso que a palavra de Deus está aí para nos levar a todos cumprir a missão que foi determinada pelo Senhor Jesus, de levar o Evangelho. Jesus não mandou pregar religião. Jesus mandou pregar salvação de almas, o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, porque o Evangelho tem poder de transformar vidas. O Evangelho é boas novas. Jesus não mandou pregar religião. No mundo em que vivemos, as pessoas se matam-se por religião. Mas a pessoa precisa ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor Jesus. Por isso que quando Jesus falou para Nicodemos sobre o novo nascimento, ele não entendia. Sendo mestre em Israel, Jesus falou: necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Mas, Senhor, será que eu tenho que nascer no ventre de minha mãe para nascer de novo? Jesus: não é desse nascimento que eu estou falando. Nascer da água e do Espírito é nascer de Deus. É quando você ouve a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus e você aceita Jesus como Salvador da sua vida. É desse nascimento que Jesus está falando. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem natural, quer dizer, o homem sem Deus, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. O homem precisa entender as coisas espirituais para entender as coisas de Deus, as coisas relacionadas às coisas eternas de Deus, que fala a respeito da salvação. Saulo, ele tinha um coração até sincero e honesto naquilo que ele fazia, mas ele fazia cegamente, porque ele não tinha antes uma experiência com Jesus verdadeira. E diz a palavra de Deus que ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe: Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão conduzira a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, que é a rua principal, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, um vaso separado, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome.
E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que torne a ver e sejais cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como de umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. O apóstolo São Paulo, né, que antes se chamava-se Saulo, precisou passar por essa experiência para que ele pudesse entender verdadeiramente o que Deus queria para a sua vida. Ele precisou ficar cego para poder enxergar. Ele precisava passar por essa experiência com Jesus. E ele teve um encontro abortivo com Jesus, ao ponto dele escrever 13 cartas apostólicas, ao ponto dele padecer por amor a Jesus. Ele diz assim em uma das suas cartas: porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. As marcas que estavam no corpo do apóstolo São Paulo eram marcas visíveis, porque ele se entregou em fazer aquilo agora que agradava a Deus, depois de ter essa experiência com Jesus. Quantos precisam passar por essa experiência? Eu sempre digo, e quando converso com as pessoas, que o Brasil e o mundo, muitos são religiosos, temem até a Deus, mas não são salvos porque não passaram por uma experiência com Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz: quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. A palavra de Deus não deixa meio termos. Ela é direta. E para isso, as pessoas precisam passar por esse processo do novo nascimento. Daquilo que Jesus ensinou a Nicodemos. Todos precisam passar por esse processo. O apóstolo Saulo era fiel à sua tradição, aos seus costumes, agia no impulso, pensando que estava ali agradando a Deus, mas precisou passar por essa experiência nesse encontro com Jesus, quando subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E essa luz é o Senhor Jesus. Que Deus fale ao seu coração nesta noite, que você possa meditar, que você possa ter esse encontro com Jesus através da leitura da palavra de Deus, quando alguém falar de Jesus para você. Porque eu sempre digo para as pessoas, nós entramos nesse mundo derrotado por causa do pecado, mas nós podemos sair com a vitória. E a vitória é quando nós temos Jesus no nosso coração. Às vezes eu falo para as pessoas, olha, nesse mundo nós nos preparamos para muitas coisas, né, quando se trata para o lado profissional. Você, para ser um advogado, um médico, um engenheiro ou qualquer profissão, você precisa de um preparo. E quando se trata das coisas relacionadas à salvação, não é diferente. Você precisa de ter um preparo. Qual é o preparo? O preparo é ter Jesus no seu coração, na sua vida. Porque quando nós tivermos que partirmos dessa vida, aonde você vai passar a eternidade? Com Deus ou sem Deus? Com Jesus ou sem Jesus? Que você possa pensar, que você possa meditar. E a minha oração é que Deus continue falando ao seu coração e que você possa aceitar Jesus como o único Salvador de sua vida. Amém.